Sei que muitas mulheres beneficiaram demais com essa lei. Não sabia. Eu não sabia, foi surpresa. E aí, como foi saber? Como é ter uma lei da com seu nome? Olha, aí uma jornalista ligou para mim, aí, como é que a senhora está vim fazer parte da sanção da lei, né? Que vai ser batizada com seu nome. Eu digo, eita! É assim, uma coisa gratificante, porque eu sei que eu contribuí para ela ser criada, né? É mostrar muito comprometimento com ela. Aí disseram, você quer denunciar o Brasil na OEA? Denunciou o Brasil. Na OEA. Olha que maravilhoso. Eu perguntei assim, vocês acham mesmo que esse julgamento vai ser anulado? Uma pessoa que foi condenada por 6 votos a 1. Olha que resposta sábia. Não se iluda, que no Poder Judiciário também existe machismo. Eu acordei um dia, pela manhã, né? Isso aí tudo depois foi se encaixando, né? Com um forte barulho dentro do quarto. E quis me mexer, não conseguia, então o Marco me matou. Foi meu raciocínio, foi isso, né? Porque nessa época o estopim já tinha... Não tinha mais sentido, há muito tempo. Né? E os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital, e eu, por conta dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada, né? E a versão que ele contou é que ele tinha percebido dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4. Ele falou, não me lembro bem como foi, eu só sei que ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. E passou corrente. Aí eu disse, tá dando choque. Tem um choque, esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, tá dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram, entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que acontecia? Depois que eu havia chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro, ele só tomava no banheiro das crianças. Então, o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar premeditou para mim a ideia brilhante de dizer, eu vou escrever um livro, vou botar as contradições do réu neste livro, seja o que Deus quiser. Então, e esse livro foi lançado, houve uma divulgação muito grande por parte deles, amigos, quer dizer, quem estava tomando conhecimento pela mídia do que o livro fez, então me deu um apoio muito grande para o lançamento do livro. E o nome do livro é Sobreviver e Posso Contar. E 2 anos depois que o livro foi lançado, ele foi para o segundo julgamento. Aí, novamente, ele foi condenado, o advogado da defesa, novamente, o julgamento havia contra a prova dos autos. Advogado bacana pra cá. Depois do segundo julgamento, que ele ficou novamente em liberdade, este livro chegou às mãos de uma ONG que um amigo nosso conhecia, né? Você não conhece, mas ele é um deputado muito atuante lá no Ceará. Esse deputado, o deputado Mário Mamed, ele entregou o meu livro para o CEGIL, que é uma organização que tem assento na OEA e que tem sede no Rio de Janeiro. E um outro livro foi para o CLADEI, que é também um órgão de São Paulo. O CLADEI é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. E o CEGIL, que é o órgão brasileiro que tem assento na OEA, é o Centro Internacional pela Justiça. Então, na hora que essas 2 ONGs leram o livro, aí disseram, você quer denunciar o Brasil na OEA? Denunciou o Brasil. Na OEA. Olha que maravilhoso. Pois é. Eu digo, claro, eu assino a petição. E isso foi o que salvou toda a história, né? Olha que... Durante 4 anos, a OEA enviou ofícios ao Brasil, né? Solicitando um posicionamento sobre o meu caso. E em nenhum momento responderam. Quer dizer, e aí... O Brasil não respondeu. Como o Brasil não respondeu, aí o que foi que eles fizeram? Eles emitiram um relatório, né? Oficializaram, colocando que o Brasil já havia assinado tratados internacionais e comprometendo a diminuir a impunidade dos agressores, né, e uma lei que protegesse as mulheres. E até então nunca foi feito nada. Não acontecia da maneira que era para acontecer. Então, eles disseram que era obrigado. O Brasil agora tinha que fazer essa mudança legislativa, me dar uma reparação simbólica, que foi a lei ser batizada com o meu nome, né, e ela foi aprovada e recebeu o meu nome. É a Lei Federal 11.340/2006, criada no dia 7 de agosto de 2000. Julgado, foi condenado por 6 votos a 1. Aí, imediatamente, os 3 advogados dele tiraram um papel da bolsa e disse assim, o julgamento foi contra a prova dos autos. Nós vamos pedir anulação desse julgamento ao tribunal. Seguinte, quando eu perguntei assim, vocês acham mesmo que esse julgamento vai ser anulado? Uma pessoa que foi condenada por 6 votos a 1. Olha que resposta sábia. Não se iluda, que no Poder Judiciário também existe machismo. Quando eu escutei isso, aí eu disse, eu agora vou escrever o livro. E quem quiser acreditar nele, que acredite. Mas no meu livro é que está a verdade. Por quê? Porque a cultura faz que homem é assim mesmo, né? Homem tem que se impor. Homem é o dono da casa. Mulher tem que obedecer ao homem. Ele escuta isso do pai. Não existe nenhuma criança que nasça machista,
racista nem homofóbica. Elas aprendem nas suas casas ou nas suas comunidades. E a escola tem que desconstruir a partir do ensino fundamental. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983. A violência mais cruel. Porque antes eu já sofria, mas eu não sabia que era violência doméstica. Eu não tinha esse conhecimento. Então eu passei 4 anos sofrendo violência, todo tipo de violência que a mulher sofre, e eu não entendia. Não tinha esse nome, não era batizado com esse nome, né? E outra coisa, não, assim, primeiro, você não falava disso com ninguém. Por quê? Porque você era julgada como uma pessoa que não era capaz de cuidar da sua casa, que não sabia, como é que se diz, não cuidar da sua casa. Então, algum defeito você tinha, ou não sabia cozinhar direito, ou não dava atenção direito ao marido, né? Ou era encrenqueira, sempre a culpa era da mulher. O marido era ótimo, porque geralmente os agressores, eles são gente, socialmente falando, eles são formidáveis, né? O meu era também, entendeu? Uma pessoa super educada, super benquista no ambiente que estava. E ali ninguém saberia imaginar o que eu passava dentro de quatro paredes, né? Então, eu entendi o que era violência doméstica quando a polícia descobriu que eu não fora vítima de um assalto, que foi a versão que ele deu, né? Que a casa tinha sido assaltada e que eu fiquei, né? Levei o tiro dos assaltantes. Foi nos tempos de faculdade que Maria da Penha se apaixonou e se casou pela primeira vez. E também a primeira seria a última. Eu me apaixonei por um jornalista, né? E paixões cegas, né? E se eu não fosse apaixonada, eu talvez tivesse percebido o machismo dessa pessoa, né? Uma pessoa muito ciumenta, né? Mas eu não percebi isso, e realmente não deu certo. Casamos. Eu tenho a impressão que nós passamos uns 4 anos casados, eu não lembro mais. Mas assim, que foi 4 anos de muita sabe, assim, uma pessoa altamente opressora, dominadora, né? Eu não tinha a minha liberdade individual, né? É um típico machista mesmo, sabe? E quando eu fui para São Paulo, depois talvez de 1 ano, eu conheci, né, a pessoa que eu troquei confidências, né? Uma pessoa que me apoiou, uma pessoa simpática, muito querida dos amigos, muito prestativa. O colombiano, que chamou a atenção da cearense, atraiu os olhares de... Chegou ao ponto até de a mãe de das nossas amizades, né, dizer, se a minha filha tivesse um namorado igual o seu, um noivo igual o seu, né? Que pena que ele não escolheu ela, né? Pois é, que pena que não foi a minha filha escolhida, né? Não sei o que, não sei o que. Casamos, né? A minha primeira filha nasceu lá, o meu mestrado terminou, eu voltei para reassumir minha missão no laboratório que eu estava afastada. Nessa época em São Paulo, como é que ele era com a senhora? Era a pessoa que eu tinha conhecido, como eu tinha conhecido. Aí quando nós chegamos aqui, aconteceu da naturalização dele sair, né? E a partir desse momento, eu não mais o reconheci, né? Ele tornou-se uma pessoa altamente agressiva. Por tudo ele justificava uma agressão, né? Eu tinha muito medo dele, porque era uma pessoa de muita força, ele praticava halteriofilismo em casa, né? Fazíamos as coisas todas. E eu não tinha meios de enfrentar, né? Então eu comecei, nós não estamos felizes, nem você, nem eu. Vamos separar, né? Que eu acho que é melhor para. Foi esse período em que eu refleti muito em não tomar uma decisão de separação mesmo, contra tudo e contra todos, né? Porque era contra a sociedade uma atitude que eu ia tomar. Isso porque começou a ver a questão da morte de mulheres que não mais continuavam com um relacionamento que não convinha, como o caso do Doc Street, o caso do Lindomar Castilho. Foi bem na época em que eu estava querendo me separar, né? Então eu refleti, eu não vou criar uma armadilha para mim. Então eu insistia para que ele tomasse uma atitude, entendeu? E ao mesmo tempo eu tinha medo, né, de provocá-lo e ser uma outra vítima. Eu tinha malas, né, eu pegava as malas, quando ele saía eu botava as roupas das crianças tudo dentro da mala e botava a mala no mesmo lugar. Quer dizer, ele não percebeu de que eu estava me preparando. Eu lembro assim, no momento em que eu cheguei aqui, entendeu? Que eu cheguei aqui, que a minha filha, olha, vão brincar que agora eu vou dormir. Eu dormi da hora que eu cheguei até o outro dia. A senhora não dormia? Não dormia, não tinha um sono relaxado. E dormi não porque eu estava exatamente aqui, eu dormi porque ele estava viajando. E eu sabia que ele poderia não chegar aqui enquanto estivesse viajando. E que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei isso para ser repensada. Porque a estima da sociedade, não dentro de 4 paredes, mas o machismo público, né? Que quantas mulheres morrem assassinadas e quem era responsável, ela era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Fez por merecer. Fez por merecer. Então isso é muito importante. Afirma que exorcizou o passado. Para ela, o que passou ficou. Para mim, eu dizer que eu perdoo é muito difícil, eu não gosto dessa palavra. Eu quero dizer o seguinte, que eu não me amarguro hoje pelo relacionamento que eu tive. E eu não perco tempo em estar pensando numa pessoa que não valeu a pena.